Olá! E vamos seguindo no quarto vídeo sobre a nossa pesquisa do Dia Internacional das Mulheres. E a quarta pergunta, ela se refere à questão da discriminação. Se a mulher que está respondendo a pergunta já se sentiu inferiorizada, tratada como incapaz, desrespeitada em comparação profissional ou em relação à força física, posição social, econômica. Então, foi essa a pergunta direcionada. Lembrando que as mulheres que responderam essa questão, essa pesquisa, elas estão com a idade entre 29 e 59 anos. Então, nós temos aqui várias gerações de mulheres conversando com a gente nessas respostas, conversando com você. Analisa, observa, perceba como é que você está em relação a essa questão também. Você já se sentiu discriminada, inferiorizada? Ou se sente assim nesse momento da sua vida? As mulheres que responderam, elas estão por todo o Brasil. Olha, nós temos mulheres do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Então, perceba bem a diversidade. Aí a gente não está falando somente de mulheres aqui onde o Território do Sol está, aqui em Curitiba. Nós estamos falando de muitos olhares, da diversidade. Então vamos lá ver o que elas responderam por aqui. Sim, já trabalhei como publicitária e atendia muitos gerentes de marketing que me testavam por ser mulher. No próprio trabalho, eu senti discriminação após a segunda gravidez. Diretamente, não. Então, tem uma mulher, tem mais uma aqui no final, duas mulheres que estão dizendo que nunca sentiram. Mas a maioria esmagadora, digamos que 90% da participação aqui das mulheres se refere que sim. Então, aqui tem uma que fala assim: a maioria foi bizarra do que eu senti. Foi tipo discutir sobre pílula anticoncepcional que tomam há mais de 15 anos com um homem que eu acredito nunca ter tomado nada e ainda assim tinha várias opiniões formadas sobre o assunto. Sim, quando assumi uma posição de liderança num grande grupo de trabalho, eu senti hostilidade por parte dos homens, principalmente do meu antecessor, que era agressivo ao se dirigir a mim, parecia não aceitar ser subordinado de uma mulher. Atualmente é um homem que ocupa essa posição e vejo que o tratamento é diferente. Ah, então ela percebe que era realmente pela questão de gênero, né, que ela estava sendo discriminada nesse cargo, porque quando ela saiu, outro homem ocupou a posição e não houve esse tipo de tratamento, de tratativa, né? Olha só, salvo algumas piadas que comentam do tipo, tinha que ser mulher, olha, eu não que eu tenha percebido, mas eu já vi uma reportagem na TV, a mulher aqui da pesquisa se refere ao salário do homem, que é 30% maior do que o das mulheres. E eu já vi também que uma atriz, sendo protagonista de um filme, recebe menos que o ator secundário do filme. Infelizmente, isso é um absurdo. É só a minha opinião. Gente, aqui é muito importante que as mulheres tenham voz e que a gente possa escutar o que está na mídia, o que acontece na nossa sociedade, o que a gente ouve, outras pesquisas que se entrelaçam a essa nossa pesquisa, a essa nossa pequena pesquisa aqui, mas é a voz das mulheres, é a vez das mulheres, pelo menos nesse período, é, nessa época do ano, né, quando a gente faz alusão aí ao Dia Internacional da Mulher, que a gente possa falar sobre esse assunto, não é? É isso mesmo. Outra, sim, quando exigimos ou falamos de forma mais assertiva, mais impositiva, aí somos taxadas, rotuladas como loucas, estamos de TPM, fico muito chateada quando me interrompem no falar.
Sim, quando tive filhos e muita discriminação econômica, inferiorização, muito, infindáveis situações. Queria esquecer, mas como não é possível, desejo curar essas lembranças. Acho que a gente acostuma com esse olhar que faz parte do patriarcado, mas não me abate mais, porque existe e a todo momento. Eu respiro, sigo meu ritmo, com a certeza que as próximas gerações encontrarão um caminho mais suave, justamente porque não nos abatemos mais e seguimos em frente. Aqui quero fazer um comentário meu, assim, porque me provoca muito essa fala dessa mulher ah, diante da mudança e da transformação social para as futuras gerações. Eu acho que isso que a gente está fazendo agora, aqui, com você que está ouvindo aí, você que está pensando na sua própria vida, quando a gente reflete e a gente deseja que as coisas sejam diferentes e a gente faz esse movimento de reconhecimento de campo, a gente já está começando uma transformação. Quando a gente diz assim, ei, parou aqui, daqui para cá você está me ofendendo, daqui para cá é o meu espaço e você não pode me inferiorizar. Eu não sou menor e nem menos do que você, porque sou mulher. E então, a partir desse momento em que a gente começa a colocar cada coisa no lugar, onde a gente começa a se estabelecer com muita maestria, coragem e até certa diplomacia, certas vezes, nós acabamos então estendendo mais, né, o nosso tapete para que a gente possa pisar e ter mais espaço e não ficar tão apertada nesse nosso mundo, né? Na nossa sociedade, na nossa família, nas nossas relações. Então vamos lá. Sabe, porque às vezes isso acontece e não tá longe de nós, tá dentro da nossa casa, tá no modo como às vezes os nossos filhos nos tratam. E por mais que haja um discurso do feminismo, ou que haja um discurso de equidade, né, de igualdade, há necessidade da gente observar o que está acontecendo na real, na prática. Porque é muito bonito esse discurso, mas e realmente, qual é a mudança que a gente está fazendo, né? Como é que a gente está ganhando esse espaço para garantir que as próximas gerações tenham realmente já consolidadas as garantias de não ser mais inferiorizada, discriminada? Bom, vamos lá. Sim, eu venho de uma família que mulher não pode e não tem direitos, mas os homens podem e têm direitos só por serem homens. Nossa, e aí a gente vai vendo que, por exemplo, no domingo, quando reúne a família, quem é que lava a louça? Quem é que faz o almoço? Se o homem faz o churrasco, muito bem, esse é um lugar muito legal do homem que já colabora, que faz o churrasco para a família. Mas e depois? E como é que fica toda a louça? E como é que fica tudo isso? Os homens vão sentar, vão conversar, vão dormir, e as mulheres vão para a cozinha, cuidar da louça, cuidar de deixar tudo limpinho, colocar a sobremesa na mesa, colocar os pratinhos, servir cada um e ficar esperando um elogio? Isso tá tão intrínseco, né? Tá tão dentro, né, das nossas relações, tão comum. E algumas mulheres podem pensar, tá, mas o que que isso tem de mais, né? Isso não tem nada de mais, mas o que provém disso? Qual é a verdade por trás disso? Qual é o movimento que amplia depois na sociedade esse lugar? O lugar da mulher nas profissões em que estão mais próximas da sua casa? Por que que uma mulher ela vai ter um salário menor, por exemplo? Porque ela vai ocupar e permitir a si mesma, muitas vezes, profissões que têm uma remuneração menor? Porque muitas vezes não passa pela nossa consciência o ousar ocupar uma profissão de maior
glamour, ou de maior salário, ou de maior raciocínio lógico. Por quê? Porque está colocado para nós, das nossas gerações, herança das nossas ancestrais, que sim, a gente pode trabalhar. Tá bom, então a mulher pode trabalhar. Onde? Cuidando, porque mulher dentro de casa cuida da família, então fora de casa ela vai poder cuidar também. Olha que legal. Então ela vai poder ser professora, enfermeira, assistente social, certo? Mas poucas mulheres até agora. Isso é claro que a caminhada tá a passos largos e isso torna a gente muito mais forte, mais feliz até de ver que mulheres ocupam cargos sim na área da engenharia civil, na área da condução de grandes empresas, de piloto, de tantas profissões que eram restritas, né, ao homem, e hoje a gente vê que a mulher ou o ser que habita o corpo de uma mulher, independente do gênero, mas o ser que habita o corpo de uma mulher pode sim alcançar, né? Pode sonhar com profissões que são melhor remuneradas. E é claro que ainda a confiança não é total, é claro que a mulher ela tem que estar provando sempre que ela pode ser uma boa presidenta, que ela pode ser uma boa prefeita, que ela pode ser uma boa governadora, que ela pode ocupar cargos sim de chefia, que ela pode sim ser líder, né, CEO e líder de muitos homens ou seres que habitam corpos de homens. Gente, é muito forte tudo isso. E para que uma mulher possa ocupar cargos assim e uma profissão assim, e até mesmo no domingo dizer assim: olha, domingo o almoço, a louça, é tudo por conta dos homens da nossa família. Porque a gente quer passear, a gente quer descansar, e no outro, sim, a gente troca. E que haja muito progresso a partir de dentro da nossa casa nas leis, na legislação mesmo, e que a licença maternidade alcance também os pais com uma licença paternidade maior também, ou que haja a troca, um período de licença maternidade, seguido de um período de licença paternidade, para que a mulher possa voltar ao trabalho e o pai vir ficar um pouco com a criança, que haja um maior interesse para os senhores e as senhoras que estão hoje legislando no nosso país para que avance as leis, por exemplo, de criminalizar os pais que abandonam mulheres grávidas. Sim, porque se a gente pensa no aborto e a gente pensa em criminalizar mulheres que cometem aborto, eu acho que eu nem discuto essa conversa sem antes discutir primeiro o aborto que os homens cometem quando eles abandonam ou não registram ou não assumem, ou isso é tão comum na nossa sociedade, né? É, não assumem seus filhos. Como é que uma criança pode não ter pai? Como é que uma criança pode ter um registro sem pai? Existe isso em relação à mãe? Muito raro uma criança ter no seu registro de nascimento somente o nome do pai. Ah, eu não tenho mãe no meu registro. Nossa, como assim? Então tá na hora, é aí a caminhada. E eu só tô jogando tudo isso aqui. Bom, a minha passagem pelo Conselho Tutelar me fez olhar muito pro quanto as mulheres assumem as famílias nas costas, assumem e acabam, às vezes, não conseguindo dar uma vida digna para si mesmas, para os filhos. Por quê? Porque falta um componente na falha da nossa legislação. Falta aquele companheiro que fez um filho junto com ela. Ou então aquele que trilhou uma caminhada junto com ela por um tempo e de repente decide que agora eu vou seguir sozinho minha vida, ou agora nos separamos, não deu certo o nosso casamento e tá, agora a família é tua, eu sigo sozinho e vou formar uma outra próxima família. Isso ainda acontece muito na nossa sociedade, e se a gente não achar que isso é uma coisa é,
que inferioriza, que discrimina e que agride a vida feminina, a vida da mulher, a gente tá cego, a gente não tá enxergando. E esse é o debate, essa é a conversa. Então, aqui tem uma mulher que fala que sim, já sofreu muita discriminação e sim, por mulheres também. Porque acham que às vezes o cargo não era para ela, ou porque acha que a louça deveria ser lavada por ela, ou porque acha que a casa tá uma bagunça, então é a mulher que não cuidou. E eu acho muito legal numa fala do Leandro Carnal sobre mulheres, numa palestra onde ele vai falar sobre mulheres, e ele até fala: eu, como homem, venho falar, não sou a pessoa mais adequada para estar falando e fazendo uma homenagem às mulheres, mas como historiador eu venho falar para as mulheres. E aí ele fala que certa vez ele chegou na casa de uma juíza e professora universitária. E ele, não me lembro se ela era juíza, mas sei que era professora universitária e o marido dela também. E ele chegou e quando eles entraram na casa, todos juntos, assim, ela foi juntando as coisas que estavam espalhadas pelo sofá e pedindo desculpas a ele pela bagunça, porque ela, claro, andava sem tempo. E ele pensou naquele momento, poxa, desculpe, gente, como a cultura ela tá tão por detrás de todos nós e também ela passa até mesmo pela classe de pessoas cultas, de pessoas que estão aí, professoras de universidade, mas se sentindo naquele momento uh, culpada, talvez culpada não seria a palavra, mas incomodada, porque a casa dela estava bagunçada, enquanto o marido dela não falou nada para ele não se sentiu nem um pouco incomodado. E ele, como um bom observador, trouxe isso para a palestra. Gente, isso é para a gente olhar, isso está muito encalacrado nas entranhas da nossa psique. É assim que é o patriarcado. Ele está em nós, e os lugares estão muito definidos e muito ou coisa de mulher e coisa de homem, quando a gente nem tem o gênero tão definido assim, e isso cada vez mais está ficando claro na nossa sociedade. É, porque eu habito um corpo feminino e porque alguém habita um corpo masculino, as coisas não precisam ser tão discriminadas e tão diferentes. Bom, essa é a pesquisa que a gente está fazendo. Na próxima questão do próximo vídeo, será sobre as mulheres vão contar para nós se ela já sofreu algum abuso, assédio, violência, seja ela física, psicológica, sexual, econômica ou qualquer outro tipo de sofrimento por ser mulher, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Um beijo, obrigada pela tua companhia. Deixa teu like, teu coraçãozinho, compartilha com outras mulheres. É muito importante para todo esse movimento aqui do Território do Sol, para que a gente garanta um mundo melhor para as nossas futuras mulheres, nossas filhas e netas que estão por aí. Beijo grande, gente!